E aí, Cris, podemos começar? Vamos começar no nosso devocional. Boa tarde, graça e paz. Tá aí, Boa tudo bem? tarde. Agora sim, consegui ter outro celular muito lento, mas estamos aqui. Boa tarde, graça e paz a todos. Amém? Então, vamos estar dando início ao nosso devocional, nosso momento com Deus. Você que não compartilhou a sala ainda, vamos compartilhar a sala. E esse é o nosso último devocional do ano de 2025. E nós só temos que agradecer, né? Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado. E vamos louvar nessa tarde e agradecer o nome do Senhor por tudo que Ele tem nos proporcionado, tanto na família, como tanto na família aqui virtual, como pessoalmente, cada uma das nossas vidas, aquilo que o Senhor fez. Vamos engrandecer o nome do Senhor por todas as coisas, por cada detalhe, cada cuidado que Ele tem para conosco, o seu amor, as nossas batalhas. Vamos louvar e agradecer. Louvamos a Ti, os corações, pelo Teu Espírito Santo que nos foi dado. Deus, nós louvamos aqui porque a Tua misericórdia dura para sempre. Que nós venhamos louvar a Ti, Senhor, e não nos cansemos de dizer: louvado seja o Senhor, aleluia. Pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Assim como o salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Que eu não venha me esquecer de nenhum dos teus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois é o Senhor que cura as nossas enfermidades. É o Senhor que perdoa os nossos pecados. Louvamos ao Deus invisível, imortal, ao Rei dos Reis, soberano, todo-poderoso. Louvamos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Louvamos a Ti por cada uma das amizades que conquistamos aqui, Senhor, na família Expressão Gospel. Cada parte do corpo de Cristo que nós conhecemos, Senhor, no aplicativo do StarMake. Cada servo teu que vive verdadeiramente o teu evangelho. Nós louvamos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos sustentado, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado viver no decorrer desse ano de 2025. Louvamos a Ti, Senhor, por Tua graça, por Teu amor, pelo Teu cuidado, Senhor. Louvamos a Ti porque o Senhor todos os dias renova as nossas forças. Todos os dias, Senhor, às vezes nós pecamos e o Senhor perdoa as nossas iniquidades. Todos os dias nos esquecemos de buscar a Tua face, ou às vezes diminuímos, Senhor, a nossa comunhão contigo. E o Senhor está lá com o seu amor derramado sobre nós, com a Tua misericórdia, com a paciência do Senhor. E louvamos a Ti, Pai. Obrigado, Senhor, por Tua graça. Obrigado por Teu favor imerecido, Senhor. Obrigado porque o Senhor entregou o seu único Filho por amor a esta humanidade. E nós te louvamos, Senhor, por ter conhecido o Senhor, o sacrifício de Cristo,
por ter convicção, Senhor, de quem nós somos, do nosso propósito, do nosso chamado. Em nome de Jesus, louvamos a Ti, Senhor, e engrandecemos o Teu santo nome. O Senhor é santo, 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 e não há outro como Tu, Senhor. Que possamos sentir a Tua presença, Senhor, em nossos lares. Possamos sentir o mover do Senhor e o trabalhar do Senhor em nossas casas, ó Pai. Cada detalhe do dia, cada livramento, Senhor. Cada providência do Senhor. Que nós possamos enxergar o Teu amor. Enxergar o Teu cuidado, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Oramos aqui, Senhor, para que o Senhor nos dê sensibilidade para ouvir o direcionamento do Senhor. Sensibilidade para ver o Senhor movendo sobre a nossa vida, a nossa casa. Dá-nos sensibilidade espiritual, Senhor, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus nos incomode a buscar ir a cada dia, Senhor. Incomode o nosso coração, inquieta o nosso coração, seja durante o dia, seja madrugada, seja qualquer tempo. Incomode o nosso coração, Senhor. Às vezes nós deixamos de buscarmos a Ti, Senhor, e nós não percebemos que o Teu Espírito Santo nos incomode e nos faz enxergar os erros que nós deixamos passar despercebido. Em nome de Jesus. A Tua palavra diz que o Senhor faz novas todas as coisas. E em Ti, Senhor, Boa tarde, graça e paz, Joana Bia. Seja bem-vindo ao nosso texto. ai, voltei, eu tinha caído. A paz do Senhor Jesus. Então, o texto que eu quero compartilhar com os irmãos, não sei se todos ouviram a oração. Sim, ouvimos. Sim, ainda bem. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias, quem está aí em casa pode acompanhar conosco. Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43, eu quero ler a partir do versículo 15. Isaías 43, do 15 ao 19. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: Eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Assim diz o Senhor, que preparou um caminho, no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda. O que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantaram. Estão extintos, apagados como um pavio. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz.
Porventura não a sabereis, porque porei um caminho no deserto e rios no ermo. Vou ler novamente o versículo 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis, porque porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém. Até o versículo 19. Quem está entrando agora, seja bem-vindo ao nosso momento devocional. Fique à vontade na sala. Nós acabamos de ler Isaías capítulo 43, versículo 15 até o 19, o qual o Senhor fala ao povo de Israel. No início do capítulo 43, Deus, por meio do profeta Isaías, fala ao povo, né, sobre o resgate de Israel. Que o Senhor estava com ele, mesmo que eles passassem pelas águas, mesmo que eles passassem pelo fogo, que o fogo não ia queimar, que as águas não iam submergir eles, e que Deus estava com ele e que não era para eles temer, pois o Senhor estaria com eles. Não era para eles temer nem atribular o coração, né? Porque o Senhor estaria com ele. E o Senhor declara que eles eram as testemunhas do Senhor, o servo a quem ele escolheu. Então nós vemos aqui o relato de Deus acerca do povo de Israel, o qual Deus ele fala sobre o resgate de Israel. Como assim o resgate de Israel? Todas as vezes que o povo de Israel se afastava do Senhor e retornavam, se arrependiam dos seus pecados, se arrependiam dos seus maus caminhos, então o Senhor ele perdoava os seus pecados. E assim o povo estaria novamente buscando a face do Senhor. Então o Senhor ele promete trazer aqui o resgate ao povo de Israel. Ainda fala aqui nos versículos que a gente leu: eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Assim diz o Senhor, que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. Então o Senhor fala aqui, declarando que Ele é Senhor, que Ele é santo, que Ele é o Criador, que Ele era rei, o rei daquela nação, o rei dos reis, o soberano, o Criador. E que Ele mesmo declara para que o povo de Israel não se lembrasse das coisas passadas, nem considerasse as coisas antigas, vidas de pecado deles, mas que o Senhor estaria fazendo algo novo. Aqueles que constantemente meditam na palavra do Senhor, já leu o livro do profeta Isaías, ou já leu Reis, o livro de Reis, de Crônicas. A gente vê ali toda uma geração, né? Todas as vezes que o povo de Israel pecava e o povo de Israel voltava para o Senhor, Deus perdoava seus pecados, havia prosperidade em todo o reino, havia a providência do Senhor, o cuidado do Senhor no reino ali, mas todas as vezes o povo voltava novamente para o pecado e havia ali as consequências do seu pecado, né? O povo ficava desprotegido do Senhor, pois não estava mais em comunhão com Deus. Havia guerras, o povo de Israel era oprimido e novamente o povo de Israel voltava-se para Deus, se arrependia dos seus pecados e Deus perdoava, Deus usava ali a sua benignidade, a sua misericórdia, a sua paciência. E assim nós vemos aqui, descrito também no livro de Isaías. Isaías, ele várias vezes falou ao povo de Israel sobre o pecado deles, para que eles se arrependessem, para que eles voltassem para o Senhor.
E o Senhor ele está falando aqui. Queria para que o povo de Israel não se lembrasse das coisas passadas. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova e agora sairá a luz. Isso nos lembra também o que Paulo ele escreve lá em 2 Coríntios. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Ali, quando o povo de Israel voltava-se para o Senhor Deus, ele fazia novas todas as coisas. Era uma página ali que eles tinham, uma página em branco para eles construir uma vida com o Senhor, de santidade, buscando o Senhor. E assim o Senhor promete a nós, aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que buscam o Senhor faz nova todas as coisas. E por que eu quis trazer esse texto aqui para nós? Já que esse é o último devocional do ano de 2025, eu gostaria de trazer esse texto para nós. Porque sempre quando é a passagem de ano, né, dezembro, janeiro, né, as pessoas, né, desejam um feliz ano novo, né, um ano novo, uma vida nova, novos projetos, e coisas novas que tem pela frente, né? A gente sempre planeja algo no início do ano, no final do ano a gente agradece, planeja mais para o ano que vem. Mas todos os anos, ele não é novo se nós não estivermos em Cristo Jesus. Porque se uma pessoa está em pecado, não está em Cristo, o ano ele vai ser do mesmo jeito, pode passar-se 10, 20 anos. Ele pode até desejar um ano novo, coisas novas fisicamente, mas espiritualmente tudo se faz novo quando estamos na presença do Senhor. O ano de 2026, ele não será novo na vida de alguém se não estiver em Cristo Jesus, continuando nos mesmos pecados, nas mesmas práticas. Apenas vai ser um ano diferente. Não vai ser mais 2025, vai ser 2026. Mas a vida daquela pessoa não há nada de novo. Pois o Senhor, ele fala aqui para nós: não se lembre das coisas passadas, não considere as coisas antigas. Eis que farei uma coisa nova. E o Senhor faz novo aquele que está em Cristo. Pois quem está em Cristo é uma nova pessoa, uma nova criatura. As coisas velhas que o Senhor diz assim, não vos lembrei das coisas passadas. As coisas velhas passou e tudo se faz novo na presença do Senhor. Então um ano é novo e a vida será diferente se nós estivermos em Cristo Jesus. Do contrário, né, será do mesmo jeito, será nossa experiência. Então não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova e agora sairá a luz. Talvez esse ano tenha sido um ano de tristeza, ou um ano que trouxe angústia ao seu coração. Mas o Senhor diz: eis que farei uma coisa nova e sairá a luz. O Senhor é aquele que coloca um caminho no meio do deserto e rios no ermo. O Senhor é aquele que, onde há deserto, o Senhor faz que haja água em abundância, um caminho
no deserto, rios onde é seco. Então, só o Senhor para fazer todas as coisas. Que nós possamos buscar cada dia mais a presença do Senhor. Pode subir, glórias. Então, que nós possamos buscar a presença do Senhor Jesus. Para que tudo seja novo em nossas vidas. Mas eu já confessei Jesus, já estou na presença do Senhor, como nós estamos na presença do Senhor. Mas o Senhor continua renovando as nossas forças. O Senhor continua renovando as nossas forças, continua nos enchendo de alegria para alcançar novos objetivos. A nossa vida já é uma vida nova, pois estamos em Cristo Jesus. As coisas antigas têm que ficar para trás, tristezas, angústias, porque o Senhor é aquele que traz alegria. O Senhor Jesus é aquele que tira o peso, o fardo do nosso coração. O Senhor Jesus é aquele que tira aquela mágoa, aquela angústia, o peso na nossa vida, o peso espiritual. Que nós possamos buscar o Senhor, pois Ele coloca um caminho no deserto e rios no ermo. No versículo 16, ele diz assim: assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. Uma vereda é um caminho aplanado. Então o Senhor, ele fala enfaticamente que o Senhor preparou no mar um caminho no meio do mar e nas águas impetuosas uma vereda. O Senhor, ele não fez isso apenas naquele período em que o povo de Israel foi atravessar o mar vermelho, como ele faz missão, mas de maneira metafórica aqui, usando, né, essa linguagem, né, ele continua falando que ele continua fazendo isso, mesmo que não seja fisicamente, literalmente, abrir o mar literalmente, mas significa o quê? Que as águas impetuosas, que as angústias da nossa vida, que as aflições da nossa vida, o Senhor, ele está lá e o Senhor está trabalhando e vai nos fazer passar pelas águas impetuosas, pelo meio do mar, pelo meio da provação. O Senhor, ele vai nos fazer passar porque ele está conosco. Assim diz o Senhor, que prepara nossas aflições. O Senhor, ele vai estar conosco para nos fazer passar por essas provações. Então, aquele que está eu caí de novo. A internet aqui. Eu não sei até o momento que vocês ouviram, mas vou dar continuidade aqui. Seja bem-vindo, quem está entrando agora.
Então, nós estávamos meditando aqui no nosso devocional sobre o texto lá de Isaías, o qual o Senhor fala que fará novas todas as coisas, e as coisas só serão novas, um ano novo, só será verdadeiramente novo quando nós buscamos o Senhor Jesus, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas, as coisas vidas de pecado passou. E o Senhor faz novas todas as coisas. Então que nós possamos, o resto desse ano que nós temos, buscarmos a presença do Senhor, pois Ele é um Deus que nas águas impetuosas Ele faz um caminho, no meio do mar Ele faz um caminho, Ele está conosco nos momentos difíceis, de angústia, e que nós possamos buscar a Ele, pois é Ele que nos sustenta quando as nossas forças se vai. Então que possamos buscar a presença do Senhor. Possamos buscar o Senhor Jesus a cada dia. Não nos cansemos. Não nos cansemos de buscar o Senhor. Que nós não venhamos cair em frieza espiritual ou achar que nós já buscamos o Senhor o suficiente e vamos dar uma relaxada. Seja bem-vinda, Lili. Obrigada. Então que nós possamos buscar cada dia mais do que nunca, a presença do Senhor. Pois a vinda de Cristo está cada dia mais perto. Nós vemos aí em todos os locais, redes sociais, o que está acontecendo ao redor do mundo, grandes perseguições contra os cristãos, onde não havia tanta perseguição, agora está acirrado a perseguição contra os cristãos, na Turquia, na Irlanda, em todos os lugares, estão começando uma onda de perseguição àqueles que creem em Jesus. Aqueles que procuram viver uma vida correta em uma sociedade corrompida. Então, não é tempo mais de nós brincarmos, mas é tempo de nós nos achegarmos ao Senhor, de nós clamarmos ao Senhor, buscarmos a face do Senhor. Pois em Cristo tudo se faz novo. O Senhor Jesus, Ele não falou que seria fácil, mas Ele disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. E Ele também falou, né, que seríamos perseguidos, seríamos odiados por todos. Que nós possamos seguir firmes e inabaláveis na presença do Senhor, amando o Senhor, buscando a face do Senhor. É Ele que nos sustenta nas dificuldades. É Ele que perdoa os nossos pecados. É Ele que sara as nossas enfermidades físicas e espirituais. Mesmo quando nós não merecemos, Ele continua agindo, continua trazendo sua providência sobre nós, continua nos cuidando de nós, continua nos sustentando. Então, essa palavra de incentivo que eu trouxe nessa tarde de Isaías 43, que a gente leu a partir do versículo 15 ao 19, o qual eu já mencionei aqui, que o Senhor faz novas todas as coisas, o qual Ele promete resgate ao povo de Israel que havia se afastado do Senhor, mas Ele promete que para não se lembrar das coisas passadas, nem vos lembreis das antigas. Não que a gente não vai lembrar de algo que a gente fez em alguns anos atrás, mas o Senhor está se referindo a uma vida de pecado. Não vos lembreis das coisas passadas, daquilo que lhe traz vergonha, daquilo que lhe traz angústia,
Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, pois ele traz coisa nova. Então o Senhor traz coisa nova em nossas vidas. Precisamos tão somente abrir o nosso coração e buscarmos o Senhor. Amém. Esse é o último devocional de 2025. Eu falei aqui no início do nosso devocional. Desde já agradeço a todos que estão aqui na sala, que vieram aqui. Deus abençoe sua vida profundamente e grandemente. E que nós possamos continuar buscando o Senhor. E eu mencionei aqui, mas vou repetir, talvez algumas pessoas não estavam aqui na sala. Que a gente faz planos no início do ano e final do ano. Agora a gente sempre olha para tudo aquilo que a gente planejou, os nossos objetivos, aquilo que a gente conquistou. E talvez aquilo que a gente havia feito planos e não teve tempo de conquistar. Mas que nós possamos olhar para a bondade do Senhor, a misericórdia, o cuidado do Senhor. Nós estamos até aqui, pois o Senhor tem nos ajudado. Talvez passamos por tantas coisas no decorrer desse ano de 2025, mas estamos aqui por obra da misericórdia do Senhor, do amor de Deus para conosco. Nós estamos aqui e continuemos louvando e agradecendo o nome do Senhor. E a gente sempre deseja um feliz ano novo, né, para as pessoas. E a gente, ao iniciar o ano, a gente diz, esse ano vai ser um ano novo, um ano diferente, um ano de conquistas. E que em nome de Jesus seja um ano para vocês de conquistas, o que se inicia. Mas se eu não buscar o Senhor Jesus, nada de novo será na minha vida. Será um novo ano, será um ano de 2026, mas não será novo, porque a angústia continuará, a tristeza continuará no coração, a ansiedade continuará no coração. Pois a palavra do Senhor fala, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, uma nova pessoa, um desejo de viver, um desejo de buscar o Senhor. As coisas antigas, velhas, a vida de pecado ou de angústia passou, porque eis que tudo se fez novo em Cristo. Então, meus irmãos, se nós estivermos em Cristo, tudo se faz novo. É uma alegria plena, é um desejo incontrolável de buscar o Senhor a cada dia, de amar o Senhor, de viver. Então, que seja dias abençoados esse resto de dezembro para vocês. Dias abençoados e um ano novo, realmente novo em Cristo Jesus, para aqueles que busquem o Senhor. Para aqueles que decidiram viver para Cristo, com Cristo. Então é isso que eu desejo. Amém? Deus abençoe cada um. E se quiser falar algo, é só abrir o microfone aí e falar algo que você talvez esteja sentindo ou queira agradecer ao Senhor pela bondade do Senhor, pelo cuidado de Deus. Quero deixar aberto para aqueles que quiser deixar sua palavra de gratidão ao Senhor. Eu esqueci de falar, aqueles que puderem, né? Porque às vezes estão no trabalho, estão na rua.
Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos dar início, a uma oração agora no final desse devocional. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós te louvamos e bendizemos, Senhor Deus, diante da tua presença, que aqui se faz. Como nós temos costume de dizer, Pai, o lugar é virtual, mas tua presença se faz real na nossa vida. Onde nós estivermos, nós sabemos que o teu Santo Espírito se faz presente ao nosso lado, diante de nós. E nós queremos te agradecer nessa tarde, nesse fim de tarde, Nós queremos te agradecer pelo ar, pelo respirar, pelo pão nosso de cada dia, pela nossa família, pelo trabalho de nossas mãos, por todos aqueles que neste momento estão no leito do hospital. Hoje eu te peço, Pai, eu te peço pelos doentes, pelos enfermos, tanto espiritual quanto corporal, que o Senhor possa enviar seu Santo Espírito nos hospitais, nas casas, onde tiver alguém enfermo, Pai, porque nós somos totalmente dependentes do teu amor e da tua misericórdia e da tua graça, não porque merecemos, não somos merecedores, mas o teu amor é tão grande, aquele que primeiro nos amou. Por isso a tua graça se estende e nos alcança. Obrigada, Pai. Obrigada por nos amar tanto assim, mesmo se merecermos. Porque nós buscamos a tua presença, buscamos a tua face. Mas há momentos, Pai, que nós nos afastamos da tua presença. Mas há momento que nos tira dessa graça, a qual o Senhor nos proporciona. Não porque nós merecemos, mas porque a tua graça nos alcança, porque o Senhor nos amou primeiro. Que isso nós possamos levar para dentro da nossa casa, para o nosso lar, não somente ficar somente aqui, mas nós termos a consciência que Ele primeiro nos amou. Antes que nós existíssemos, Ele primeiro nos amou. O Senhor tem sonhado contigo, o Senhor tem planos para cada um de nós, que nós possamos sempre em nossas orações dizer: faça-se em mim segundo a tua vontade, a tua palavra, assim como Maria se fez serva, mesmo sendo mãe do Salvador, que nós possamos também nos despojar diante do Espírito Santo e aceitar a vontade do Pai. Pois ela mesmo sendo mãe do Salvador tem nos ensinado a sermos humilde e serva. Então que nós sejamos também esse grande exemplo que nós temos, que nós possamos também nos espelhar naquilo que o Senhor Jesus nos deixou. Por isso te pedimos e te agradecemos. Convido a você à oração, a orar comigo a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós encerramos essa oração em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém, Boa Glória a tarde a Maria. todos que estiveram presentes aqui nessa tarde. É que eu não estava escutando bem. Eu gostaria de deixar a minha palavra também. Nós encerramos esse devocional com o coração cheio de fé, alegria, gratidão. Para você que entrou agora, nós meditamos em Isaías 43, versículo 15 ao 19. E fomos lembrados de que servimos a um Deus santo, criador e rei. Aquele que abre caminhos onde não existe, que faz brotar o novo mesmo em meio ao deserto. O passado não nos impede e não nos prende, pois caminhamos com Deus
que tem um futuro preparado para nós, assim como foi dito. O novo já começou e nós recebemos esse novo com fé. E hoje fechamos não apenas mais uma noite, mas um ciclo completo. Este foi o último devocional do ano de 2025 e podemos declarar com convicção: até aqui nos ajudou o Senhor. Que alegria, que honra e que privilégio ter caminhado juntos na fé com todos os nossos irmãos aqui presentes, todos estes que passaram durante esse ano de 2025. E com o coração cheio de esperança, dizemos: nos veremos novamente em 2026, para a honra e glória do nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Nada mais na presença de Deus. Louvamos e agradecemos ao Senhor por essa noite tão especial e por cada passo dado até aqui. Agradecemos a Deus pela vida da nossa co-capitã Adelma, que esteve na direção dessa sala abençoada e que até hoje né, está conosco aí na fé. Que Deus ele venha derramar chuvas de bênção sobre a sua vida, venha guardar a sua vida e sua família. Você é um presente de Deus para a nossa família, Expressão Gospel, sabe disso, tá bom? E como capitã da família Expressão Gospel, eu quero deixar registrado aqui minha profunda palavra de gratidão ao Senhor Jesus, pela família Expressão Gospel e por todos que caminharam conosco até agora. Cada oração, cada palavra, cada presença, cada encontro foi uma obra e cuidado de Deus. Saiba que Deus está cuidando de você. Saiba, você que está aqui participando conosco, Tiago Ferreira, Glória e Maria, a Thay, que está aqui também, né, o nosso amigo que entrou agora na família, né, o amigo João também que esteve aqui conosco. Saiba que vocês são joias preciosas na mão do nosso Deus. Gratidão a todos que passaram por aqui. Nossa administradora, né, que está embaixo, tá, mas ela estava aí conosco. O Tiago Ferreira, né, Glória e Maria, Josimar também, que estava aqui, ele que entrou agora na família Expressão Gospel, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. O pastor David, né, eu estou mencionando o nome do pastor, ele não está aqui, mas eu incluo sempre o nome dele em oração e assim de todos que me vêm à memória para estar orando, né? E Deus, ele sabe de todas as coisas, às vezes a gente esquece de alguém. Nosso co-capitão, irmão Mailton, né, que tem nos ajudado também nesse trabalho, né, evangelístico aqui dentro da plataforma do StarMake, a Débora Smith, esposa do irmão Mailton, a nossa co-capitã Hillary, né, a Greicinha também, a nossa amiga Val, a amiga Antônia e a mãezinha dela, a Jennifer, que está conosco também lá no nosso grupo, a Sara, a nossa administradora Rose, né, e os visitantes, todos amigos, né, dessa sala, você que admira a família Expressão Gospel, que Deus te abençoe a sua vida poderosamente, e você que nos assiste também do nosso canal na YouTube, que Deus abençoe a sua vida. Vocês são parte fundamental desse trabalho. Vocês são resposta de oração. Vocês são família do reino. E juntos chegamos até aqui para a glória de Deus. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esse ciclo que se encerra. Obrigado pelo teu cuidado durante todo esse ano, pela palavra que nos sustentou, pelos laços que nos uniram e pela comunhão que nos fortaleceu. Que o ano novo que já vai entrar, né, estamos aí às portas, né, no mês de dezembro, né, que o novo que o Senhor está fazendo floresça com ainda mais intensidade em 2026. Abençoe cada vida conectada, cada família representada, que o Senhor continue abrindo caminhos, derramando rios em terras secas e renovando nossa força para continuarmos firmes até o fim. Consagramos o nosso
ano novo, né, em suas mãos, que 2026 seja repleto da tua glória, da tua presença, da tua direção. Apresentamos também diante de ti a cunhada da Thay, a Bruna, que o Senhor toque nela agora, Pai, fortaleça, guarde, cubra com tua graça e cuidado. Que a tua mão esteja sobre ela, trazendo cura, direção, paz e tudo que ela necessitar, Pai. Que Bruna seja alcançada pelo teu amor e cercada pelo teu favor. Meu Deus, abençoe e consagra a vida do Tiago. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar a família dele, Senhor, o seu ministério. Meu Deus, que ele venha se manter firme na tua presença e que nada e nem ninguém venha tirar dos caminhos do Senhor. Também apresenta a ti a vida da nossa amiga Glória Maria, Pai. Meu Deus, que tudo que ela colocar as mãos venha dar certo, onde ela colocar as plantas dos pés. Meu Pai, o Senhor venha abençoar. Meu Pai, que tudo que está para ser feito, meu Deus, que venha ser tudo para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, Pai. Meu Deus, toda a causa apresentada pela tua serva, o Senhor venha recolher com suas santas e poderosas mãos, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso advogado fiel. E em tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Então, apresenta a ti a vida da Glória Maria, a vida da família dela. Senhor, guarda, proteja, livra de todo e qualquer mal, Pai. Meu Deus, o Senhor está cuidando de cada detalhe. O Senhor está cuidando de cada um de nós, Pai. E o Senhor sabe daquilo que nós necessitamos. E é por isso que a nossa confiança está em Ti. A nossa esperança está no Senhor, Pai. Muitos confiam em seus carros e cavaleiros, né? Em suas carroças, mas a nossa confiança está no Senhor dos Exércitos, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E que nós venhamos crer sempre na fé, que é algo sobrenatural. Que a Tua presença venha inundar a nossa vida, o nosso ser, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, e até aquilo que era para dar errado, que venha dar certo. Que o Senhor venha abençoar nossos lares, Senhor, nossa família. Meu Deus, guarda a vida da minha família, do meu marido, dos meus filhos, Senhor. Meu Deus, entregue em Tuas santas e poderosas mãos, Pai. Cuida de cada um de nós. Faça isso que nós pedimos e te agradecemos. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Deus abençoe a todos. Uma ótima tarde, uma ótima noite. Já são 18 horas e 26 minutos. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Pode virar para louvor, é porque esse celular meu aqui tá travadão. Tá bem travado. Amém. Vou virar sim agora. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, a Glória, a Cris, o Tiago, o Thay. Deus abençoe. Vou virar Amém. agora. Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Entoando louvor e...